Opa, falei, sendo bem direto com vocês, antes do Flow eu não ouvia nenhum podcast. A coisa mais próxima disso eram vídeos no estilo que eu faço, onde alguém fala um assunto e deixa de fundo uma gameplay ou um gif, enfim, um negócio que eu não tinha o menor interesse em ver um vídeo gigante com assuntos aleatórios entre pessoas que eu não conheço. E por conta disso, tomar coragem pra dar chance a qualquer podcast por aí literalmente não rolava. Você é louco, gastar 2 horas da minha vida pra depois falar, pô... Que merda, hein? Eu imagino que eu não tenha sido o único com esse tipo de pensamento. Há 2 anos atrás, o público que consumia esse tipo de conteúdo era muito menor. Óbvio que já existiam outros podcasts por aí, mas sinceramente, era algo tão fechado e específico que no meu caso, não me fazia ter nenhuma vontade de ir atrás. Só que de 2018 pra cá... Cara, podemos dizer que as coisas mudaram, hein? O público aumentou de forma absurda, o estilo de vídeo com 2 horas de duração se tornou normal, os convidados deixaram de ser apenas youtubers e passaram a ser também pessoas de fora, e tudo isso poderia nunca ter acontecido. O podcast ainda seria uma coisa underground e ninguém daria nenhuma importância, mas né, essas consequências, todas elas, são por causa do Flow. Bem, vamos lá. Hoje em dia, tanto no YouTube quanto no Spotify, o Flow tem uma presença gigante. No caso aqui no YouTube é um pouquinho maior, tipo, ao ponto de às vezes encher o saco, mas é exatamente isso que fez as coisas darem certo. Deixa eu explicar aqui pra vocês. 2018 e 2019 foram bons anos pro canal deles, mas nada comparado ao que houve em 2020. E isso não tem nada a ver com a liberdade que eles têm na conversa, ou então se o convidado é alguém influente ou não. O fato do canal ter crescido tanto nesse ano se resume a uma única coisa: os cortes. Se a gente pesquisar no Social Blade um comparativo, o canal tinha um crescimento normal até o começo desse ano, onde finalmente tiveram a ideia de criar o canal Cortes do Flow, uma coisa que no primeiro momento pode parecer apenas como uma reciclagem de conteúdo, um jeito de ganhar um pouquinho mais de views sem muito trabalho, só contratando um editor e mandando o arquivo da live, e a gente vê muito disso em canais que fazem compilados de melhores momentos, e não tem nada de errado nisso. O negócio é que, se tratando de um podcast, o corte é literalmente a porta de entrada pra te convencer a dar chance ao produto original. Muitas vezes você vai acabar vendo vários vídeos relacionados a apenas um convidado, e assim, a ideia que passa é que talvez aquele maldito vídeo de 2 horas de duração que você tá uma semana olhando pra ele porque o bicho não para de ser recomendado, talvez ele vale a pena. E aí, meu amigo, aí você entra no mundo das drogas. Opa, perdão, me confundi aqui, mas a ideia é mesmo. Depois que tu percebe que é interessante, sempre quando surge algum convidado conhecido, bate a curiosidade de saber o que a pessoa falou, e isso é um caminho sem volta, cara. Toda hora você vai acabar assistindo um podcast novo, e vendo pelos gráficos, a gente percebe que a influência dos cortes sobre o canal principal é imensa. O Flow começou a ser muito mais divulgado pelo YouTube, porque ao invés de ser apenas um vídeo por semana, agora os caras poderiam postar até 7 vídeos por dia, sem nem contar os vários outros canais de fã que serviram ainda mais para divulgar a ideia. Todo lugar do YouTube você viu alguma coisa relacionada e tudo levava ao produto original. O maior obstáculo, que era convencer as pessoas que valia a pena dar uma chance, simplesmente não existe mais. O fato dos cortes serem pequenos, você assistir um vídeo de 10 minutos é a coisa mais normal do mundo, e assim as pessoas foram se acostumando e percebendo que, ao invés de ficar vendo pedaços de um vídeo aqui e depois um outro ali, era melhor ir atrás de toda a conversa. E como eu falei, antes do Flow já existiam outros podcasts, alguns muito conhecidos e com um público considerado bem grande, só que eles nunca tentaram ir além. A parada é essa: o Flow poderia ser só mais um, mas a ideia de fazer uma conversa sem direção e usar disso para criar cortes chamativos que traziam um público novo foi o que transformou eles no podcast mais influente do Brasil, e também assim tornando eles o maior de todos. Só que os caras não pararam aí, eles continuaram com essa ideia de divulgação orgânica. Hoje você vê o Christian Figueiredo criando um podcast, o Enaldinho também investindo maior grana nisso, a Globo fazendo várias chamadas dizendo que o podcast deles é o mais baixado do Brasil e tudo mais. Só que, mano, uma coisa que não tem como negar é que todo esse hype foi gerado pelo Igor e o Monark, ainda mais porque eles sempre apoiaram o surgimento de novos canais. Isso porque, no fundo, ele sendo uma referência, qualquer um que for convencido a ouvir esse tipo de conteúdo vai uma hora ou outra conhecer o Flow. Óbvio que isso é um investimento a longo prazo e eu não faço a menor ideia se eles pensaram em tudo isso. O importante é que tá dando certo, e vendo toda essa situação, mesmo se tu não gostar do trabalho dos caras, não tem como negar que eles fizeram diferença, transformaram um conteúdo que tava aí pra qualquer um ouvir, mas que poucos conheciam, no estilo que todo mundo quer adotar. O erro dos outros nunca foi a qualidade, até porque, como eu disse, antes do Flow já existiam vários e muito bem estabelecidos. O erro deles foi nunca ter tentado ir além de convencer as pessoas a darem uma chance. Não tem como você ficar esperando as pessoas virem, ainda mais quando o que você tem a oferecer é algo tão extenso. Quando o Flow surgiu, eu juro pra vocês que eu raramente assistia, até porque pra mim era indiferente, eu não sabia o que esperar, então pra que eu vou ficar ouvindo a parada? Só que agora a história é outra. Eu tenho amigos que assistem o Flow e comentam sobre ele, e cara, a sensação de poder conversar com alguém sobre um podcast é muito da hora, e por isso que hoje eu nem ligo se vai ser bom ou não. Se eu conheço o convidado, eu vou lá e dou uma chance. E mano, com tudo isso, não tem como negar a influência, a relevância e todas as consequências que eles trouxeram aqui pro YouTube. Cara, o Flow é sim o maior podcast do Brasil.
Bem, é óbvio que isso daí não foi da noite pro dia, demorou 2 anos para que as coisas começassem a dar certo e como eu falei, eles fizeram diferente. Tudo isso aconteceu porque eles não se limitaram apenas ao produto original, eles tiveram coragem de criar algo a mais, só que imagina se eles param no meio do caminho. Eu não duvido que eles tenham pensado nisso, até porque como são 2 pessoas, a chance disso acontecer é bem grande, mas o importante é que eles conseguiram. E só um detalhezinho, eu não sei se é só comigo, mas eu odeio quando juntam os cortes e o podcast num único canal, fica uma bagunça e um spam de notificação absurdo e cara, eu só, sei lá, só não me dá vontade de acompanhar, mas essa é só a minha opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço.